Entre as companhias que conhecem o novo consignado privado, 35% registraram casos de inadimplência desde o início da nova modalidade. Isso é equivalente a uma a cada 3 empresas familiarizadas com este modelo. Os dados são de uma nova pesquisa publicada pela Serasa Experian, que também mostrou que 65% destes casos decorrem, na verdade, de erros sistêmicos ou mesmo operacionais, como atrasos de informações, falta de integração dos sistemas da companhia ou mesmo problemas com descontos em folha. Quem traz detalhes da pesquisa é Delber Lages, CEO da SalaryFits. Obrigado, sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço, um prazer estar com você de novo. Caríssimo, eu gostaria de entender que história é essa, consignado privado, teoricamente aquela linha mais segura para os bancos, segura para o trabalhador que tem ali o desconto direto na folha e 1 em cada 3 empresas apresentando inadimplência. Quais são as descobertas desta nova pesquisa, por favor? Legal. Acho que a raiz desse problema que é refletido na pesquisa está relacionada à fundamental mudança na dinâmica do antigo crédito consignado e hoje novo crédito do trabalhador, decorrente da nova legislação implementada pelo governo. O que aconteceu, na realidade, foi que o governo identificou que uma das razões que prevenia o crescimento maior do consignado privado era uma dinâmica em que a empresa tinha que escolher qual banco poderia fazer consignado na empresa, e aí o governo tomou uma medida que acabou mudando essa dinâmica e fez com que, a partir da nova legislação, qualquer banco pudesse ofertar um empréstimo para qualquer colaborador de qualquer empresa brasileira, qualquer seletista. Isso, de um lado, é muito bom, porque imediatamente democratiza o acesso ao crédito consignado para quem seja CLT e queira pegar. Por outro lado, para que isso possa acontecer, há uma mudança fundamental no modus operandi, na rotina do RH, para poder fazer com que o crédito consignado, na maneira atual, o novo crédito trabalhador, seja operacionalizado. Então, o que aconteceu foi que, em poucas semanas, um RH que estava acostumado a ter um crédito consignado de uma forma, ou aquele RH que nunca tinha visto um crédito consignado na vida, passou a ter que cumprir uma série de rotinas operacionais, de buscar informação no portal Emprega Brasil, de escriturar no E-Social, de jogar isso para a folha no prazo e na data adequada, de depois pagar uma guia do FGTS com a dinâmica do consignado, que mudou completamente a rotina. E o que a gente sabe, e que é muito verdade, é quando há uma mudança grande de rotina, consequentemente, há uma grande tendência de uma curva de aprendizagem e, consequentemente, de erros operacionais. Então, o que essa pesquisa demonstra de maneira muito clara é que o mercado está sentindo o impacto do tamanho da mudança que foi feita. Foi uma mudança que gerou um potencial de originação de novo consignado muito grande? Sim. Tanto é que, nesse ano, já foi originado mais que o dobro do crédito consignado originado no ano passado. Mas, por outro lado, isso mudou tanto a rotina que amplificou-se o tamanho dos problemas operacionais que geram mais inadimplência. Perfeito. E aí, claro, uma percepção de mercado mesmo. Está gerando ainda entraves entre as instituições financeiras, mesmo que concedem este crédito, estes problemas técnicos ainda para conceder mais crédito para esse segmento, para abraçar de vez ou até mesmo para entrar no novo consignado privado. Conheço algumas fintechs que têm aí visto um crescimento muito forte, já está ali concorrendo com algumas linhas de crédito, o crédito pessoal já é menor, por exemplo, que o crédito consignado privado para algumas dessas fintechs. O entrave técnico, este que está gerando problemas, ainda talvez um dificultador e está afastando parte das empresas dessa nova modalidade? Assim, em termos das instituições financeiras, tem instituições financeiras com apetite maior a risco e tem instituições financeiras com apetite menor a risco. Então, certamente a gente vê essa certa dualidade, mas o que tem acontecido é que aquelas que têm um apetite maior a risco têm se posicionado de maneira muito forte e o volume de originação é muito alto. Mas o que dá para a gente cravar também, olhando para os dados, é que o mercado está precificando esses problemas operacionais e está precificando a inadimplência que decorre daí. Então, são dois movimentos muito interessantes de serem notados. Primeiro,
a média da taxa de juros da nova modalidade é muito maior do que a média da taxa de juros do consignado privado anterior. Várias razões aqui, tá? Primeiro, que mais pessoas têm acesso, e nesse volume de pessoas que têm mais acesso, várias delas, a gente divulgou uma pesquisa no passado, tem um score de 400 ou menos no score Serasa, que vai até 1.000. Ou seja, tem um perfil de crédito mais arriscado. Só que mais do que isso, como a gente já determinou com essa pesquisa, os problemas operacionais também aumentam na inadimplência, então a taxa de juros tende a ser maior. Nesse sentido, então, aquelas empresas que estão com um perfil de avançar muito no consignado privado, elas estão colocando uma taxa de juros maior, estão dando uma tendência de empréstimo menor para ser pago em menos parcela, de maneira que ela fica menos exposta ao risco desse empréstimo durante o tempo. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a recuperação desse tipo de crédito, quando a gente tem uma inadimplência por quesitos técnicos, a recuperação do crédito fica mais facilitada do que por causa de falta de recursos para pagar, que na pesquisa de vocês é a minoria da inadimplência que a gente vê no crédito consignado privado? Eu acho que você tocou no ponto do que eu costumo chamar do copo meio cheio ou copo meio vazio dessa história toda, né? O copo vazio é que ainda há muitos, né? O copo meio vazio é que a gente tem uma inadimplência decorrente de erro operacional. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer perder para ineficiência. Mas o copo meio cheio dessa história é que se a gente continua a aplicar tecnologia nesse mercado, né? Então se os RHs continuem ou comecem a recorrer a ferramentas de tecnologia que vão ajudá-los a cumprir essas tarefas operacionais. Se as instituições financeiras começam a entender melhor esses desafios e também melhorar os produtos, o que vai acontecer no médio prazo é que essa inadimplência decorrente de erro operacional vai diminuir dramaticamente. E se ela diminui dramaticamente, você aumenta muito o espaço para ainda mais eficiência do produto. Então aqui tem uma mensagem de desafio, mas uma mensagem de oportunidade talvez ainda maior do que o desafio, né? É inegável que este produto, o novo crédito trabalhador, está nos seus primeiros momentos de curva de aprendizagem do mercado. Em pouco tempo, em alguns meses, esse mercado vai aprender mais, ele vai incorporar mais tecnologia, o produto das instituições financeiras vai melhorar e, consequentemente, o que vai acontecer é que a taxa de juros vai tender a cair. Perfeito. E aí, por exemplo, há normalmente uma curva de aprendizado lógica para essas novas modalidades? A gente vai ter que esperar para ver, porque isso aí nunca foi testado antes. Como é que você vê esses primeiros meses justamente de tratativa dos trabalhadores, das empresas, das financeiras, com o novo crédito privado? Parece que a gente está aprendendo rápido, aprendendo devagar ou aprendendo no ritmo normal aí de uma nova modalidade de crédito? O mercado está se movimentando muito rápido, ou seja, a maneira pela qual o volume de empréstimo foi concedido, ela é muito brutal. Tá? São 65 bi de crédito, de estoque de crédito, num mercado que até pouco tempo atrás tinha 41 bi de estoque de crédito. Então já cresceu mais de 50% nesses poucos meses, um volume histórico que era de 11 anos. Né? Mas isso, por outro lado, implica também que as empresas agora ou estão aprendendo por medidas educativas, ou seja, as instituições financeiras estão trabalhando com as empresas para ajustar esses processos, o próprio governo tem feito uma série de iniciativas para melhorar esses processos, e, claro, empresas como a gente também tem trabalhado nesse sentido. Por outro lado, as empresas estão começando a aprender do jeito difícil. Estão começando a aprender por punição ou por problemas financeiros decorrentes desses erros operacionais. Então, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ainda essa semana, divulgou que começou a aplicar multas para os empregadores que não estão cumprindo as tarefas normais. E aqueles RHs de empresas grandes, né, que tem um grande volume de consignado, estão começando a ter problemas de, por exemplo, pagar a guia para o governo e não conseguir deduzir na folha. Isso gera um problema de custo para a empresa. Né? É notável nesse sentido, um dos dados da nossa pesquisa, que apenas 24% das grandes empresas brasileiras declararam ter conhecimento da modalidade das rotinas que eles têm que cumprir. Então, de fato, essas inconsistências operacionais ainda vão gerar prejuízos para as empresas, para as instituições financeiras, e isso vai ser refletido inegavelmente no bolso do trabalhador brasileiro. 65 bilhões de reais é dinheiro para danar, com garantias, mas ainda com uma técnica difícil.
Você vê alguma lição que a gente tem que levar para a partir de agora, com essa experiência que a gente teve do começo do crédito do trabalhador, para lidar com outras novidades no mercado financeiro brasileiro, principalmente quando a gente fala de crédito que é sensível, gera inadimplência, os juros são altos, às vezes a gente não paga, aquilo vira uma bola de neve. Para as empresas mesmo, estão tendo de lidar com algo que nunca lidaram antes, porque quando tinha um crédito consignado, era uma tratativa direta com o banco, então se já tinha ali praticamente uma equipe dedicada a conversar diretamente contigo, não era uma plataforma. Hoje a gente usa o aplicativo da carteira de trabalho para pegar empréstimo. Então, eu queria entender, a gente consegue tirar alguma grande lição deste lançamento que foi brutal, mas com muitas dificuldades técnicas? Eu acho que aí temos lições positivas e negativas. A Perfeito. positiva é que essa iniciativa teve um mérito inegável de expandir acesso, né, a uma modalidade de crédito sustentável para pessoas que antes não tinham esse acesso. Por outro lado, a velocidade com a qual isso foi feita, né, e a maneira como se implementou deixou muito claro de que o mercado está, meses após a implementação da medida, ainda aprendendo a como executá-la, né? E se de um lado dar acesso é importante, de outro lado conseguir os níveis de eficiência operacional e educação do mercado para que isso seja feita, né, de maneira sustentável é talvez mais importante ainda, né? Porque se você operacionaliza um produto que não está completamente organizado do ponto de vista operacional, o que você pode fazer é amplificar a distorção e amplificar o preço adicional que as pessoas estão pagando por isso. Então, agora é momento do mercado se mobilizar, da interlocução com o governo aumentar e do mercado trazer o mais rápido possível o componente de tecnologia para sanar essas ineficiências e, de outro lado, constantemente promover o debate para que as pessoas, as empresas e as instituições financeiras fiquem cada vez mais familiarizadas com a nova dinâmica. E, inegavelmente, se isso não acontecer, o mercado ainda vai pagar esse preço, é um preço bilionário, como você mencionou, ainda por algum tempo. A gente estava aqui na cobertura intensa, à época do lançamento do crédito do trabalhador. A gente conheceu as regras um pouquíssimo tempo antes do lançamento oficial do produto. Então, a gente estava tentando explicar, tentando entender aqui na comunicação de economia da CNN como é que ia funcionar e meio que o carro já estava não andando, mas pegando embalo, tirar o freio de mão, ele já estava começando a andar um pouquinho. Então, teve um curto espaço entre o conhecimento total das regras, a aplicação em geral, o espaço ali para se comunicar com a população, para explicar como é que ia funcionar este projeto. Vamos levar essa experiência, talvez, para novos lançamentos no futuro, mas tem muita demanda, porque o crédito no Brasil, a gente sabe, é muito caro. A gente está tentando inovar nas garantias, tentando inovar na eficiência do sistema financeiro brasileiro, mas a gente ainda lida com uma taxa de juros altíssima. E quando a gente fala de crédito direto, sem garantias, crédito pessoal, cartão de crédito, são juros astronômicos e aí o pessoal tenta fugir destas taxas. Obrigado por compartilharem a pesquisa conosco, esses dados que são muito importantes para a gente entender como é que está funcionando essa nova plataforma. Delber Lage, CEO da SalaryFits, sempre bem-vindo aqui à nossa programação, meu caro. Eu que agradeço, sempre à disposição, é um prazer. Valeu, até uma próxima.